Gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu tô aqui no Parque da Aclimação. Faz um tempinho já que eu não vinha pra cá e eu gostaria de gravar um videozinho aqui pra vocês. Talvez não seja muito longo, não sei se será muito longo, mas eu vou tentar falar pra vocês aqui de um dos grandes sofrimentos do codependente. Por que eu vou falar isso aqui, gente? Porque muita gente não entende por que o codependente ele sofre tanto. Bom, primeiro que ele ou ela já aprendeu que ele precisa se sacrificar para manter um relacionamento. Se ele ou ela não se sacrificar, não vai valer de nada e não vai conseguir nada. Geralmente é alguém da família que ensinou isso daí. Ou é alguém da família, ou é alguém do círculo mais próximo ali que ajudou a criar a pessoa, na infância, na adolescência. Às vezes não, eu já vi alguns casos que a pessoa diz que veio de família estruturada e não conhece como é que são relações abusivas e por isso ela acaba caindo. Enfim, pode ser que haja também. Mas enfim, o codependente no básico ele acha que ele tem que sofrer para manter um relacionamento. Lembrando que codependente é aquele que depende junto, ou seja, o outro tem um relacionamento não, desculpa. O outro tem um comportamento negativo e considera que o codependente é obrigado a aguentar e ter que seguir a sua agenda rígida, né? Tem agenda, inclusive no livro do Dr. Iñaki Pinheiro, que eu tô para fazer uma resenha. Finalmente eu acabei de ler este livro, que é muito bom, eu recomendo para vocês, tá, gente? É um livro que ele fala das agendas do abusador, ou da pessoa abusiva, né? E que o abusador ele não vai mudar, tá, gente? Só porque você tá sendo bonzinho e isso não tem a ver com você. O máximo que pode ter a ver com você é que você não botou bordas o suficiente. Já o dependente emocional, ele ou ela, pode ser até que ele tenha uma boa relação, mas ele depende daquela relação. O codependente é um pouquinho mais embaixo porque ele acha que ele tem que sofrer para manter um relacionamento. E aí uma pessoa ruim, ela vai pintar e bordar, né? Ela ou ele vai pintar e bordar. Porque um aceita e o outro faz. Um segue uma agenda rígida e o outro acha que tem que sofrer e ter que abrir mão de uma série de coisas só para manter aquele relacionamento. Então um dos grandes dramas do codependente não é nem sofrer para manter a relação. É sofrer e não conseguir manter a sua relação. Eu me lembro que quando a gente terminou, eu e o passivo-agressivo, e eu já queria ter terminado uma vez, mas eu meio que não terminei porque ele se fez de coitado. Gente, uma coisa que dava muito certo comigo, hoje não dá muito mais, é quando a pessoa se fazia de coitada. Quando a pessoa se fazia de coitada, pronto, acabou, eu cedia para essa pessoa. Hoje não, hoje eu tenho que olhar o contexto e não se ela se faz de coitada ou não. Mas, gente, voltando aqui para aquilo que a gente estava falando, quando a gente terminou, eu cheguei para ele e falei assim: escuta, fulano, outra mulher para aguentar o que eu aguento de ti vai ser muito difícil. Não porque eu quisesse me achar gostosa ou me achar a maravilhosa dentro daquele contexto, mas porque o codependente, por isso que eu falo, algumas pessoas falam que eu não sou codependente. Hoje em dia nem tanto, hoje em dia eu não sou tanto. Naquele tempo eu era muito mais do que hoje. Se fosse hoje, aquela relação que eu tive, eu ia reparar uma série de coisas e eu ia simplesmente falar: fulano, não vai dar. Ele ia se fazer de coitado e eu não ia cair, eu ia cortar relações. Mas, gente, vocês têm que pensar no seguinte. Então, o codependente, por que eu falei essa frase pra ele? Ah, você não vai encontrar outra mulher que aguente o que eu aguento de você. O codependente, principalmente, ele dá uma de mártir. Eu vou aguentar, eu vou levar isso nas costas e eu vou merecer esse amor em troca. Mas, Sara, não é assim que o amor funciona. Não é assim que o amor funciona, mas o codependente não entende assim. O codependente, ele entende que ele precisa ceder para que esse, entre aspas, amor dê certo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Ele acha que ele precisa ceder
para que esse, entre aspas, amor dê certo. E o maior drama do codependente é quando a relação não dá certo, porque ele já investiu muito de si. Sara, todo codependente é assim? Não, tem o codependente que ele dá uma de forte, tem o codependente que ele abusa dos outros, porque é muito estressante você estar dentro de uma relação dessa. Não é molezinha. Então você tem que escoar aquele estresse para algum lugar. Tem codependente que desconta nos filhos, tem codependente que desconta em subordinado no trabalho, tem codependente que desconta nos amiguinhos que não são amiguinhos, tem codependente que, enfim. Codependente também não é santinho, tem lugar que fala assim, o empata. Tem os que são empáticos de fato, mas tem aqueles também que não são muito bonzinhos com os outros. Eles são codependentes de um e descontam nos outros. Às vezes até toca o terror na vida dos outros, já vi muito isso. Isso é muito comum, principalmente em pessoas, por exemplo, que são codependentes das mães e descontam a sua frustração nos outros. Tem muito disso também. E às vezes repete o comportamento das mães também. Mas vamos voltar aqui para aquilo que a gente estava falando aqui no vídeo. O codependente, ele quer trocar a sua dignidade por um relacionamento. Então o codependente, ele às vezes aceita tudo. E quando não dá certo mesmo assim, o codependente, ele tem um problema muito sério com controle. Porque ele acha o seguinte, se eu fizer tudo, se a relação não der certo, é porque a culpa é minha. E se a culpa é minha, é porque tinha algo para eu fazer para essa relação dar certo. Se não deu certo é porque eu não fiz o suficiente. Ele nunca pensa que é o outro que não fez. Não, é sempre ele que não faz. Então, o que a pessoa faz, gente? O que o codependente ele faz? Ele aceita. E aí entram, por exemplo, as mulheres de preso. Aí entram, por exemplo, as mulheres que tentam ser amante de homem casado. Eu conheci uma que foi amante de homem casado por 30 anos. E ela... muita gente fala que a amante é vagabunda. Não, ela não era vagabunda. Ela era uma mulher que ela se considerava a mártir. Tanto que uma vez ela conversou comigo e falou, eu nunca quis romper o casamento dele. Eu nunca quis dinheiro dele. Tipo, ela dizia, o que eu fiz por amor. Tanto que ela casou com ele depois de 30 anos. Só que foi cômodo pra ele. Por que ele casou também? Porque a primeira esposa faleceu. E o cara já tá ficando velho. Depois de 30 anos o cara já tá ficando velho. Depois de 30 anos de caso, só de caso. O cara já tá ficando velho. E ele tá pensando, quem que eu vou arrumar pra cuidar de mim na velhice? A fulana já ela sabe meus gostos, ela cozinha, ela lava, ela passa. Pra arrumar mulher com a minha idade. Arruma, né? Mas vou ter que começar tudo de novo. Já tem uma prontinha aqui. Então eu vou casar porque eu sei que ela tá prontinha aqui, porque ela seguiu toda a agenda dele por 30 anos. Então ela acha que o prêmio dela foi ter casado com ele depois de 30 anos sendo amante. Ainda se acha muito digna por não ter tentado terminar o casamento dele. Eu não vou dizer que a vagabunda terminou o casamento dos outros. Não, porque ele não terminou, ele só casou com ela depois que enviou. Mas tem um detalhe. E é um detalhe muito sério. Tá, gente? É um detalhe muito sério. A gente não deve sacrificar a nossa dignidade para estar com alguém. A gente não deve chegar lá e falar assim, ó, eu vou fazer do possível e impossível para dar certo com fulano. Porque às vezes não dá. Essa ficou 30 anos, casou. Tem outras, olha só, fica às vezes anos numa situação que ela não gosta. Não é porque ela gosta. Se você ficou anos com alguém gostando da situação tal, tudo bem. Mas a situação que você não gosta e você não recebe o prêmio do amor, entre aspas, da pessoa, isso é um problema muito sério. Porque se você não receber esse, entre aspas, amor em troca, e na maioria das vezes você não tem, essa também não recebeu amor. Ele continua acomodado só. Porque, né, eu falei, tá ficando velho, arrumando outra mulher, vai dar problema. Essa já sabe os gostos dele, já sabe o que ele gosta, já sabe o modo que ele vive.
Sempre tolerou tudo, sempre tolerou ele ter a esposa e várias outras amantes, que eu fiquei sabendo que o cara sempre teve várias outras amantes na juventude. Agora que ele tá velho, é cômodo pra ele chegar lá e... Eu vou casar com essa aqui que me aguentou esse bonde por 30 anos. A codependente, ela tem muito esse lance da mártir. Por que eu falo codependente? Porque o homem não faz isso por mulher não, gente. Tem homem que até faz, mas ele faz mais é pela mãe. Tem homem que estende o tapete vermelho pra mãe, esperando a aprovação da mãe, mas não faz pela mulher não. O homem, ele não é educado pra fazer isso pra mulher não. Tanto que a maioria dos casos que eu recebi aqui, que a mulher foi abusiva em relação heterossexual, o cara que terminou. Chegou uma hora que o cara não aguentou mais e terminou. É mulher que faz isso. Quantos homens você conhece que namora presa? Presidiária? É quase nenhum. Deve ter um aqui, outro ali. E quantas mulheres você conhece que namora presa, até casada no papel? Várias. Elas se acham as mártires. Aí às vezes o cara é liberado da prisão, larga a mulher na maior e ela fica triste, porque ela falou, pra que eu aguentei aquilo tudo pra ser largada? Aí o cara fala, ué, relacionamentos terminam, não te prometi nada, você conhece essa história? Pois é. Essa é a história da codependente e da pessoa que tinha a sua agenda e se aproveitava. Entendeu? Sara, toda mulher de preso é assim? Eu acredito que não, eu acredito até que tem alguns que até gostem da mulher e tal. Eu acredito que tem até alguns que se arrependam e voltem para a sociedade regenerados, mas tem muitos que não, tem muitos que estão usando a mulher na maior por seus propósitos e acabou, né? Mas, gente, para pensar no seguinte, tá? Para pra pensar no seguinte. Será que vale a pena? Eu, por exemplo, eu não namorei preso, não namorei homem casado, nunca gostei dessas coisas. Mas eu namorei à distância um cara que era desempregado crônico. Eu entendo o desamparo aprendido, hoje eu entendo o desamparo crônico, mas uma coisa eu não entendo, é ingratidão e se aproveitar dos outros. Porque tem, por exemplo, tem desempregados que já chegam e falam assim, ó, eu não vou te dar um bom relacionamento, já sai fora. Mas, Sara, tem quase 14 milhões de desempregados no Brasil, ninguém vai namorar? Mas eu acho assim, que a pessoa tem que pelo menos tentar dar um pouquinho de dignidade para a relação. E se ela tá desempregada, faz um bico. Faz alguma coisa para ganhar um dinheiro. O desempregado crônico, ele não faz nada, ele já jogou a toalha. Tem pessoas extremamente depressivas que não querem mais trabalhar, mas não vão onerar os outros. É isso que eu quero dizer aqui, você está entendendo? Não vão onerar os outros. Minha coisa é homem casado. Homem casado vai ter amante pra quê? Pra onerar a amante. Poucos são os casos onde o cara tá ficando com a amante porque ele gosta dela. Ele fica pra onerar a coitada da mulher ali. E depois no final ele fala, você ficou porque quis. Ficou porque quis, gente. É. Eu, por exemplo, eu aguentei o desemprego crônico lá do fulano, aguentei as manias do fulano, uns negócios meio esquisitos. E quando a relação chegou ao fim, porque eu tentei mudar o cara, é impossível. Não tenta mudar, gente. Eu tentei mudar o cara e ouvi isso também, você ficou comigo desse jeito, porque você quis, você sabia que eu era desempregado, crônico, porque sabe o que eu falava pra ele? Na minha cabeça era temporário aquele desemprego. Eu pensava que com o tempo eu ia me mudar para a cidade dele e ele ia arrumar um emprego e ia ficar tudo bem. Não. Ele é desempregado crônico. Fica muito difícil você namorar com uma pessoa adulta que seja desempregada crônica, a não ser que ela tenha uma renda extra, a não ser que ela tenha uma renda passiva, a não ser que ela seja um empresário de sucesso, herdeiro do Bill Gates, do Silvio Santos, que ganha não sei quantos por mês. E dizem que as filhas do Silvio Santos não ganham muito. Ele também não paga salários milionários para elas. Até para elas aprenderem a ter um nível de vida não se achar tanto, por assim dizer. Né, o Silvio Santos. Eu ouvi falar, não tenho certeza. Mas a não ser que o cara seja herdeiro de alguém de muita grana e ganhe uma renda passiva equivalente a um bom salário, se ele é desempregado crônico, não dá para ter uma relação boa com a pessoa depois da vida adulta. Não dá. Por isso que tem muito marmanjo aí namorando menina de 15, 16 anos. A menina de 15, 16 anos, ela tá acostumada com carinha da idade dela que ainda não trabalha. Entendeu? Depois dos 18, 20, fica meio difícil, porque as necessidades vão mudando. Você fica adulto, a tua necessidade muda.
Você fica adulto, a tua necessidade muda, gente. Aí o que acontece? Eu falei assim, então eu perdi esse tempo à toa, porque a nossa relação não foi agradável. Muita gente eu converso, a pessoa fala assim, Sara, minha relação durou X anos. A parte boa foi X meses. É muito comum. De bom daquele angu de caroço, você tira 2, 3 meses ou 5 meses no máximo, depois começa o inferno. Aí vem a parte boa de novo, aí vem o inferno de novo. O inferno é 80% do tempo e 20% do tempo é aquela coisinha para você ficar ali e não ir embora, entendeu? É aquela migalhinha para você não ir embora. Mas assim, a nossa relação, entre aspas, né, porque foi uma relação muito complicada, conturbada, ela foi difícil. Ela foi muito difícil. Ela foi teve bons momentos, mas foi muito pouco. Porque como eu falei, 15 a 20% é legalzinho e 80 a 90% é coisa ruim. Você sofre. E eu falei pra ele, eu achava que sofrendo aquilo tudo, eu ia ter recompensa lá no final. Qual que ia ser? Ele arrumar um emprego, eu mudar pra cidade dele e a gente ficar de boa. Com o tempo eu fui percebendo que o desemprego dele era só um sintoma de algo muito maior, que ele não era simplesmente alguém que estava desempregado, aquilo era sintoma de um parasitismo crônico, e ele não procurava emprego, ele não tentava exercer um bico, ele não tentava prestar um concurso, ele não tentava nada. E também não tentava consertar a situação. Então eu reparei que para ele daquele jeito estava bom, para mim não. Aquilo para mim era um período pelo qual eu ia passar para chegar na parte boa do relacionamento. É a mesma coisa, mulher, você pergunta para qualquer mulher de preso. Pergunta para qualquer, eu nunca conversei com nenhuma delas, mas você pergunta para qualquer mulher de preso se ela quer ficar daquele jeito pro resto da vida, indo visitar o cara uma vez por mês na cadeia, fica ali 2 horinhas e vai embora. Não sei nem se é 2 horas, se é menos. Pergunta se ela quer. Não, ela faz isso para um dia ele sair e ficar com ela. E ter uma vida em comum com ela, normal, como um casal normal. A grande maioria não se agrada de ir lá uma vez por mês para fazer visita íntima na cadeia, ficar 1, 2 horinhas lá. A maioria não se agrada. Elas passam por isso, muita gente fala, é sem vergonha, gosta de bandido. Elas fazem isso, primeiro que elas acham que elas são as mártires e que elas vão ganhar um prêmio no final. Não é vagabunda, é mártir. A palavra-chave do codependente é a martirização. É o sofrer, é o trocar o sofrer para conseguir o amor em troca. E quando eu percebi que a nossa relação ia acabar, no meu caso, eu falei, porra, então eu aguentei isso tudo aqui à toa para não conseguir a minha recompensa, que era mudar para a cidade dele, ter uma vida em comum com ele. A mesma coisa a mulher de preso. O cara vai lá, termina com ela e ela fala, poxa, mas eu te visitei por X anos, abdicando de ter namorado aqui fora, abdicando muitas vezes de vida sexual e vida afetiva aqui fora, abdicando de, às vezes, de ir passear para ir te ver, usando as minhas reservas financeiras, psicológicas, tudo. Pra quê? Pra no final você não querer ficar comigo. Então ela tá trocando esse martírio, essa abdicação da sua dignidade e de uma relação boa para ter o amor em troca. Foi o que eu fiz. E por que eu cito esse relacionamento? Porque naquela época eu era bem mais codependente do que hoje. Eu falei assim, não, isso aqui eu não vou... Eu não chegava lá e falava, isso aqui eu não vou aceitar. O outro que veio depois já era diferente. Com o outro, certas coisas eu falei, eu não vou mais aceitar, então terminou bem mais rápido. Porque ele queria, assim, ele queria, em suma, perpetuar a relação à distância. Não, a gente vai namorar, a distância vai se ver uma vez a cada 2 meses. Eu falei, não. Casamento, porque ele queria casar à distância. Ai, que loucura. Tem gente que faz. Ele queria casar à distância para continuar se vendo uma vez a cada 2 meses. No mínimo para ter várias amantes enquanto isso. Eu falei, não. Casamento é para morar na mesma casa. Talvez com o outro eu aceitasse. Talvez com o outro eu fosse trouxa e aceitasse. Com esse eu já não aceitei, então a relação acabou rapidinho. Mas em suma, o drama do codependente é o seguinte. Dar todo esse sacrifício da sua dignidade e no final ainda perguntar,
Mas eu não vou ter o amor em troca? Eu não vou ter o amor que eu mereço? E a outra parte chega e fala, você quis assim. Você sabia que eu era desempregado? Ou você sabia que eu era, no caso do preso, você sabia que eu era preso, casado-me casado. Você sabia que era casado? Você sabia. Então, nós sabendo... Ai, gente do céu, tô até ficando vermelha, ó. Mexe muito com a emoção da gente. Né, que a gente tem gatilhos ainda, né? Eu quero ver se ainda hoje eu faço uma live falando dos gatilhos. Vamos ver se dá pra fazer. A gente sabendo o que a gente tem que fazer. Se for necessário fazer uma terapia com um terapeuta sério. Gente, hoje eu vi uns prints que mandaram aí de uma psicóloga que ela maltratou um homossexual. Meu Deus do céu. Sem propósito nenhum, ela maltratando o rapaz. E eu falando, meu Deus, por quê? Entendeu? Como que trata o rapaz dessa forma? Então, não é porque é psicólogo que vai ser uma pessoa boa na tua vida. Tem psicólogo aí que não tem muita condição. Então, procura uma terapia séria, com uma pessoa séria, que não vai te revitimizar. E principalmente para você ver por que você está trocando sofrimento por amor. Tenta reprogramar, gente, para você não passar anos da tua vida numa relação ruim, tentando trocar dignidade por amor. Vamos finalizar aqui com o spoiler das relações. Você não precisa trocar sofrimento por amor. Muitas vezes a pessoa tenta trocar sofrimento por amor porque ela tem medo de rejeição. Ela não se acha digna de ter um amor. Então o que ela faz? Ela acha que se ela pegar uma pessoa totalmente encrencada e tentar mudar, a outra pessoa vai lhe agradecer com amor eterno. Mas não é o que vai acontecer. Geralmente você pega a pessoa encrencada, ela continua encrencada, você passa anos da tua vida também encrencada ou encrencado. E não tem nada em troca. A relação acaba quando a pessoa percebe que você está exaurida ou não quer mais seguir o esqueminha dele ou dela. E aí o que você faz? Você pensa, mas então eu perdi meu tempo? Perdeu. Se você pelo menos aprender com a experiência, ótimo. Se não aprender, foi tempo perdido e você vai repetir a situação lá na frente. Então, spoiler pra vocês, gente. Eu sei que isso a nível racional não dá muito certo, porque a nossa codependência não é a nível racional. Ela é a nível subconsciente, a nível emocional. Por isso que eu vivo falando aqui pra vocês, eu sou codependente de recuperação e eu tenho que me policiar para não repetir esses comportamentos, porque eu, enquanto codependente no passado, eu posso repetir, por mais que no meu racional saiba. Então, o nosso spoiler, por assim dizer, é o seguinte: trabalhemos a nossa psique e a nossa emoção para não crer que nós precisamos trocar sofrimento por amor. Tá sofrido? Tá difícil? Sai fora, com dignidade, com educação, sai fora. Tá sofrendo? A não ser que seja um sofrimento temporário. Ah, meu marido tá temporariamente desempregado, eu vou ajudar ele tá... Agora, se for permanente, não, o cara quer que você permanentemente leve ele nas costas, não só no dinheiro, mas às vezes até em infidelidades, em desrespeito. Se isso é da personalidade da pessoa, meu, sai fora. Então você não precisa sofrer para ser amado ou